que o Senhor, ó Deus, fale conosco nessa noite, nos confronte, nos instrua. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quantos de vocês hoje não ouviram já falar ou conhecem uma pessoa que acredita porque paga as suas contas, não rouba, não mata, ela é digna de estar com Deus? Quantos aqui não conhecem pessoas assim, que acham que por aquilo que elas fazem, elas têm o direito ou têm méritos o suficiente para que Deus olhe para ela e veja nela uma pessoa digna de entrar no reino de Deus? Meus irmãos, nós temos uma tendência muito terrível de imaginar e confiarmos na nossa boa conduta moral, no nosso bom procedimento diante das situações. E às vezes nós achamos que Deus, Ele nos vê de uma forma diferente quando nós praticamos o bem. Os adolescentes vão entender. Meus irmãos, Deus, Ele não vai te ver de forma melhor quando você pratica algo justo, algo bom. Não. Sabe por quê, queridos? Ele olha para nós como se estivesse olhando para o seu Filho, Jesus Cristo. Então, imaginar que as nossas obras são a forma ou o meio pelo qual nós somos justificados é um equívoco muito grande. E, às vezes, por estar num contexto que tem muita violência, as pessoas imaginam assim, que se elas fazem boas coisas, elas são dignas, em alguma medida, de receber aplausos dos outros, inclusive serem melhor vistos pelo Senhor. Esse pensamento, meus irmãos, leva o homem a perder a necessidade ou o senso real de quem ele realmente é e da necessidade que ele tem diante de Deus. É como se uma vida moralmente aceitável tornasse dispensável a obra redentora de Cristo. Pessoas como essa figura do fariseu, meus irmãos, elas não são tão difíceis de encontrar hoje. Nós, se nos movermos um pouco, nós conheceremos pessoas que acreditam que, por serem assim moralmente polidas, elas podem ou têm dignidade diante do Senhor. Mas, meus irmãos, Calvino, diante dessa passagem, ele fala algo muito interessante. Ele vai dizer assim: nenhuma doença é mais perigosa do que a arrogância. Sem dúvida, é espantoso que os homens sejam tão insensatos ao ponto de se atreverem a levantar os seus brasões contra Deus e defender seus próprios méritos diante dele. É uma arrogância enorme, meus irmãos. Nós vimos que na parábola anterior, no contexto, para que nós venhamos entender o porquê Jesus ele fala essa parábola novamente, ele propõe outra parábola. Jesus ele proferiu no contexto anterior a parábola do juiz iníquo, que também fala de oração. É uma parábola que aponta o ensinamento que era o quê? A perseverança na oração, a necessidade de orar sempre e não desanimar. E não desanimar porque o Senhor dá indícios de que a sua volta, ela vai demorar um pouco, à vistas dos homens. Agora o Senhor propõe uma outra parábola utilizando outras figuras, por exemplo, duas figuras aqui que claramente indicam aqueles que serão salvos e os que serão condenados. Você vai perceber que em várias parábolas o Senhor ele deixa bem claro essa distinção. E ele faz questão de fazê-la. E não só as parábolas, mas também o Sermão do Monte mostra isso, e os Salmos mostra isso muito bem para nós, essa distinção entre aqueles que são santos e aqueles que são profanos, entre aqueles que são filhos da luz e filhos das trevas. Meus irmãos, essa distinção existe em toda a Escritura. Então, meus queridos, nós vamos perceber que nessa parábola não há uma terceira via.
Existe uma ilustração que às vezes nós colocamos, que é a ilustração do diabo e a pessoa em cima do muro. Mas o muro é do diabo. A pessoa, não existe neutralidade na nossa vida. Então, essas duas figuras tipificam isso. O publicano, uma pessoa que, meus irmãos, era naquele contexto uma pessoa desprezível, era uma pessoa que era escolhida dentre o povo, que foi subjugado por Roma, no caso, aqui no contexto, judeus. Eram judeus que trabalhavam para o império e recolhiam os impostos. E esses homens eram tidos como traidores, ladrões, e eram uma classe de pessoas desprezáveis naquela época. Mas uma outra figura o Senhor apresenta aqui, que era uma figura diametralmente oposta. Era uma figura que naquela época era-se louvável ser um fariseu. Era uma pessoa reconhecida, uma pessoa que naquela sociedade era vista como uma pessoa de respeito, de honra, dignidade. Hoje, para nós, segundo os relatos do Evangelho e também de historiadores, nós vemos que eram pessoas que, embora naquele contexto eram vistos como pessoas boas e dignas de honra, elas, por sua conduta, nós tratamos hoje como pessoas pejorativas, um termo pejorativo, que significa pessoas falsas, ou que ensinam aquilo que não pregam aquilo que não vivem. Então, a estrutura da parábola, meus irmãos, ela vai girar em torno dos dois personagens. A primeira parte, ela desenvolverá a respeito do fariseu e de sua oração diante do Senhor, à vista dos homens, e na segunda parte, a do publicano. Então, é inevitável, meus irmãos, aqui nós olharmos para essa parábola e não vermos os princípios que o Senhor ele quer nos ensinar aqui, da autoconfiança, de confiar nos seus próprios méritos, nos seus próprios feitos. E nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo aqui, ele se dirige a um público. Quem era o público do Senhor Jesus Cristo aqui? Ele vai dizer aqui que propôs também esta parábola a alguns. E essa expressão, meus irmãos, que Lucas utiliza não é aleatoriamente utilizada, porque nesse contexto existiam fariseus presentes e também os discípulos estavam presentes aqui. Mas o que Lucas e o Senhor quer mostrar através desse relato de Lucas é que ele não frisa a classe de pessoas. Porque algumas pessoas poderiam dizer assim, não, ele está falando aqui para os fariseus, eles estavam ali naquele contexto, mas não. Quando o Lucas utiliza isso, expressa que o Senhor Jesus Cristo queria tratar não classe de pessoas, mas ele alerta contra o comportamento dos filhos do reino. Qual deve ser o comportamento dos filhos do reino? É exatamente isso que nós vamos ver, queridos, que o Senhor está discutindo desde o capítulo 17, do versículo 22. Ele está falando para esse grupo de pessoas de característica dos filhos do reino. Como eles lidam com as coisas. Como eles lidam diante do Senhor e como eles, meus irmãos, lidam com a oração. Então, nós vamos ver que esse ponto é distintivo porque não é para um grupo específico de pessoas. No verso 10, meus irmãos, ele funciona como se fosse um cabeçalho dessa parábola. E ele apresenta os personagens que o Senhor Jesus Cristo vai desenvolver durante todo ele. E ele começa aqui com o fariseu, e ele diz, no versículo 10 ainda, que eles estavam num lugar, todos os dois estavam no templo, estavam dispostos ali para a oração. Provavelmente, queridos, por volta de 9 horas da manhã, ou então às 15 horas que eles estavam ali naqueles lugares. Ambos estavam no templo, ambos estavam procurando um lugar, um momento a sós com o Senhor no pátio do templo. E nós temos que lembrar, meus irmãos, que no pátio do templo ele não é como a nossa igreja hoje aqui. Um pátio era dividido em lugares aonde ficavam gentios, aonde ficavam os judeus homens, as mulheres,
e então existiam repartições, e no interior, no pátio interno, os sacerdotes ficavam. Então existiam divisões ali. E provavelmente o fariseu, ele olha esse homem, o publicano, a longe, como diz o texto, porque ele estava em outro lugar, e ele se dirige a ele dessa forma, por causa dessas divisões. E o Senhor Jesus, ele vai falar do fariseu, queridos, que ele se põe de pé. Ele se põe de pé para fazer oração. E aqui, meus irmãos, a gente tem que tratar a respeito de algo muito interessante, que existe uma postura correta para a oração. Existe uma postura correta que nós devemos nos dirigir ao Senhor? Às vezes as pessoas condenam umas às outras hoje, porque como que você pode orar sentado? Meus irmãos, o Senhor, Ele não propõe em nenhum lugar na Sagrada Escritura uma regra específica para a forma como nós devemos nos dirigir ao Senhor. Mas fato é que Ele deixa que nós devemos nos dirigir a Ele. E esse fariseu se coloca de pé e orava agora de si para si mesmo. O fariseu, ele dirige-se a si próprio nessa oração, tanto é que ele diz assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ele dá graças ao Senhor, porque ele não era como os demais homens. E, meus irmãos, aqui você já começa a perceber os traços de superioridade que ele construiu a seu respeito. E, queridos, é um perigo enorme quando nós, na nossa vida, começamos a praticar coisas e olhamos para os nossos irmãos e vemos que eles não fazem igual a nós, e julgar que eles são menos espirituais ou indignos em relação a nós. E às vezes, meus irmãos, nós costumamos fazer, inclusive, julgamento até mesmo da nossa espiritualidade diante de Deus, quando nós olhamos para alguns vultos do passado e falamos assim: eu não sou nada diante de Deus. Quando às vezes nós olhamos para Martim Lutero, que às vezes se confessava durante 3, 4 horas, ao ponto da pessoa que o ouvia não suportar mais, de tanto que esse homem orava, e nós olhamos para ele e nos vemos indignos. Queridos, essa postura é desnecessária. E esse homem, ele faz o oposto. Ele se olha, e ele olha para si mesmo, para a sua própria conduta, e fala: graças a Deus, Senhor, porque eu não sou como os homens, esses outros homens. E aqui, meus irmãos, ele mostra que ele confiava simplesmente nele. E você vai perceber que ele, em momento algum, pede nada ao Senhor. Ele não faz nenhum pedido. Ele só agradece ao Senhor porque ele não era um adúltero, um injusto, e nem ainda como aquele publicano. Ele não dava conta, meus irmãos, de que a graça de Deus é que nos impede de cair no pecado. Ele não conhecia a lei do Senhor. E, meus irmãos, quantas vezes nós não acreditamos que nós mesmos somos os responsáveis por nos afastarmos do pecado, inclusive. Às vezes nós olhamos na nossa caminhada assim e falamos assim: nossa, Senhor, graça, e nós resistimos à tentação e nos gabamos disso. E falando assim: nossa, hoje eu me livrei de uma. Eu consegui resistir àquele contrato que era fraudulento. E às vezes nós olhamos para essas situações e achamos que somos nós. Era o fato desse fariseu. A palavra, meus irmãos, de Deus, quando ela é distorcida, ela às vezes nos oferece soluções ilusórias, como esse desse fariseu, que achava que ele podia ter algum mérito que o justificasse diante de Deus, que a sua obediência pessoal poderia dar a ele uma vista ou ser reconhecido de uma forma mais especial pelo Senhor. Meus irmãos, desde o princípio o Senhor, Ele sempre nos advertiu contra essa arrogância dos homens. Desde o princípio, quando Adão e Eva, eles pecam no jardim do Éden, nós vamos ver que o Senhor, Ele faz ali algumas orientações para eles,
E ali, meus irmãos, diante do pecado, aqueles homens já começam a se justificar. Eles começam a criar justificativas e eles tentam transferir a culpa deles para outras pessoas. E tentam se auto-justificar através de suas desculpas. Não, Senhor, a culpa é da mulher que o Senhor me deu, não é minha. Mas foi essa mulher que o Senhor me deu. Aí a mulher chega, o Senhor chega na mulher, o que ele fala? Senhor, a serpente veio e me induziu a comer do fruto. Meus irmãos, quando a nossa consciência ela foi ativada pelo pecado de que nós estamos perdidos e que sem a graça de Deus nós não seremos justificados, todo homem busca, ou em si, ou em coisas externas a eles, construir algo que o justifique. Nós podemos olhar para os arminianos modernos, que nós vemos, e que eles, infelizmente, acreditam que, se eles pecarem, eles perdem tudo que eles têm diante do Senhor. Não tem absolutamente nenhuma segurança naquilo que Cristo fez. E eles acreditam que o fato deles serem justificados e de permanecerem na graça é sustentado por suas próprias ações. E, meus irmãos, quão miserável nós somos! Quem aqui pode sustentar todos os preceitos da lei durante um dia sequer, de forma inexpugnável, de forma que não passe na sua mente nenhum pensamento que seja pecaminoso, de forma que não saia dos seus lábios nenhuma palavra que seja torpe? Meus irmãos, quem? Se a nossa conduta, se a nossa justificação, ela só se sustenta por aquilo que fazemos, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. E no mundo hoje, meus irmãos, pense comigo, no mundo hoje, todas as religiões, elas vão tentar fazer algo assim como os arminianos fazem, trazer algo de redenção, mas que não frise, mas que não esteja direcionado especialmente na divindade, mas naquilo que o homem próprio faz. Por exemplo, se nós olharmos para o islamismo, o Islã, a salvação do indivíduo, ela vem a partir da obediência aos mandamentos. Daí o termo Islã, submissão. Submissão, e somente por essa submissão, pelas boas obras que eles promovem, em alguns casos extremistas, até mesmo o extirpar de pessoas que são de outra ou incrédulos à sua religião, até o extirpar delas trazem para eles benefícios na vida vindoura. Mas se nós olharmos para o hinduísmo, também é a mesma coisa. Através do cumprimento de uma boa moral, de um dever rigoroso e religioso e de boas ações, as pessoas conseguem ter comunhão e um autoconhecimento de si e acesso à divindade. Olha que coisa linda! Mas, meus irmãos, nós sabemos que nada, absolutamente nada disso é suficiente. Nada disso é suficiente. A autoconfiança, queridos, só nos coloca em guerra com um, que é Deus. Confiarmos em nós mesmos só nos coloca em guerra com Deus, porque nós só reconciliaremos com Ele se negarmos a nós mesmos, carregarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. A abnegação. Então, todo aquele que é cheio de autoconfiança, meus irmãos, ele não comunga com o Senhor. O versículo 12 vai falar a respeito daquilo que ele se gabava, do fariseu se gabava de fazer. Observe, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Isso é ruim, irmãos? Jejuar 2 vezes por semana é ruim? Dizimar é ruim? Absolutamente não. Mas, queridos, confiar que essas coisas seriam justificativas ou são coisas que os justificaria diante de Deus, isso sim
é pecaminoso. E eu acho muito interessante, queridos, que ele faz ainda coisas além do que a lei mandava. Porque a lei manda jejuar apenas uma vez no ano. Uma vez no ano. No dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação. E ele jejuava 2 vezes por semana. E ele também dava o seu dízimo. O erro do fariseu era acreditar que a sua obediência externa o tornava justo diante de Deus. Ele não compreendia, meus irmãos, o segundo uso da lei, que era o uso pedagógico. Qual é o uso pedagógico? Mostrar que eu e você, meus irmãos, somos pessoas pecadoras. Nos mostrar e nos fazer convictos da nossa necessidade de redenção, que nós somos pecadores incapazes diante de Deus de qualquer bem espiritual, como diz a nossa confissão. Depois da queda, queridos, nenhum homem pode se dirigir ao Senhor e nem pode desejar sem que antes seja movido pelo próprio Deus ao bem espiritual que o leve à salvação. Nós precisamos do Senhor. O publicano, meus irmãos, ele já se apresenta com uma postura completamente diferente. Ele também está de pé, mas ao longe não ousava ainda nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, ser propício a mim, pecador. Então, meus irmãos, a humildade, ela é algo imprescindível diante de Deus. Lembram? Aqueles que são humildes de coração, nas bem-aventuranças, são aqueles que o Senhor infundiu nele aquele espírito que reconhece a sua total pecaminosidade. É esse espírito que o publicano expressa aqui, meus irmãos. A verdadeira resposta ao pecado é dada aqui, porque ele compreende que ele não era digno diante de Deus. E ele pede ser propício a mim, pecador. Como muitas vezes, meus irmãos, nós encaramos essa postura do publicano com dificuldades. Quantas vezes? Quantas vezes nossos irmãos, às vezes, nos olham e vê que a gente errou em alguma coisa, e o nosso irmão chega com tanta simplicidade e fala assim: ô irmão, você fez aquilo ali, não foi legal, você podia tentar mudar. E às vezes nós endurecemos, falamos assim: quem é esse que me fala essas coisas? Por que ele não se enxerga? Quantas vezes isso não aconteceu para nós na nossa caminhada, queridos? E quantas vezes também nós olhamos para a nossa vida e não reconhecemos e que os momentos de dificuldade são o Senhor que coloca para nós, para que nós sejamos formados à imagem de Cristo, e olhamos para a dificuldade que às vezes nós enfrentamos na vida e falamos assim: por quê que eu tenho que sofrer essas coisas? Eu tenho sido obediente ao Senhor, tenho feito as coisas dele, tenho ido à igreja, tenho orado ao Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que essa dificuldade acontece comigo? E as outras pessoas parecem que vivem num berço esplêndido, e eu passando por dificuldades. Meus irmãos, se nós olharmos para nós mesmos, todos nós merecemos os piores flagelos. Todos nós. Se nós considerarmos o que a palavra de Deus diz, que não há nenhum justo e nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos nós somos dignos de sermos destruídos pelo Senhor, mas aprove a Deus nos enviar a propiciação em Cristo Jesus, e só nele. Então, queridos, Cristo ele vai concluir no verso 14, que esse que se dirigiu a ele humildemente, o publicano, contrito de coração, ele vai dizer a esse homem que ele desceu justificado. E aquele outro, ele não desceu justificado. Porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Meus irmãos, o texto que nós lemos na liturgia, ele vai dizer que o Senhor, ele não se agrada dos sacrifícios. Vocês lembram que os sacrifícios apontavam para Cristo? Então, todos aqueles rituais, eles não justificavam o homem, mas ele apontava para aquele que justificaria o homem.
Então não podemos nos achegar até Deus com base na nossa própria justificação. Se cultuamos a Ele de forma correta, que se nós apresentamos e dedicamos a Ele parte dos nossos bens e devotamos a Ele a nossa vida, não acredite que você está fazendo tudo. Não acredite e não confie que você é digno de alguma coisa e que você está fazendo o suficiente. Meus irmãos, olhe sempre com humildade para o Senhor. Eu acho mais interessante, queridos, nessa passagem, que ela tem um eco ainda maior, ela continua dentro do contexto imediato do texto. Perceba como o Senhor Jesus Cristo, ou como Lucas, ele organiza essa parábola. Diante do contexto dele, nós vamos ver que logo mais à frente, no versículo 18, aparece um jovem rico. E qual é a situação do jovem rico? Ele chega para o Senhor Jesus Cristo, ele fala assim: mestre, sobre os mandamentos, o que eu preciso fazer para ser salvo? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor fala assim: olha, cumpre os mandamentos. Ele falou: todos eles já faço todos eles. Mas o Senhor, ele o aperta com algo, ou com o que a gente chama da primeira tábua da lei. Esse homem, meus irmãos, ele tinha um ídolo no seu coração, que eram os seus bens. E o Senhor falou assim: olha, falta alguma coisa para você. Vende os seus bens, dê aos pobres e me segue. E, meus irmãos, por ter o seu coração naquelas coisas, aquele homem, ele vai, se afasta do Senhor e não faz aquilo que ele manda. Isso o Senhor, ele vai discorrer no versículo 25, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E, meus irmãos, os discípulos olham estarrecidos para aquilo e veem, o que eles dizem? Sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Lembre-se daquele que se orgulha do que ele faz e daquele que não se orgulha de absolutamente nada do que ele faz, do publicano e do fariseu. Quem pode ser salvo? Quem pode? Leiam, por gentileza, o versículo 27. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quem pode salvar, queridos? Quem pode salvar? Somente Deus é quem salva. Então não é por méritos humanos, e como diz a palavra de Deus, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus trazer ou alcançar o perdido com a sua misericórdia. E, meus irmãos, olha como é interessante a Sagrada Escritura. Essa é a primeira figura que se aplica ao fariseu. Mas no capítulo 19, a história de Zaqueu, que era o quê? Um publicano. O maioral dos publicanos, acontece a mesma coisa. E na vida daquele homem, o Senhor transforma ele. E o Senhor, meus irmãos, vai até a casa daquele homem. E ele, queridos, vendo toda a sua vida pregressa, o que ele faz? Ele faz diante de tudo aquilo que ele tinha. Ele fala: Senhor, dou aos pobres a metade dos meus bens. Se tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. São preceitos que estavam na lei do Senhor. Meus irmãos, Zaqueu, ele se arrependeu dos seus pecados, de tal forma que os bens que ele possuía não faziam diferença mais para a vida dele, assim como o do jovem rico fazia para ele. Nós vamos ver, meus irmãos, na vida do jovem rico e na vida de Zaqueu, a figura do fariseu e também do publicano. Meus irmãos, a lei, ela mostra a nossa condição pecaminosa, mas a graça de Deus, ela nos transforma. A graça de Deus nos transforma. A obediência nunca será o meio para sermos salvos. A obediência nunca será o meio de sermos salvos. Ela sempre será o resultado da salvação. Então, nós obedecemos a lei não porque seremos salvos por meio dela, mas obedecemos
porque somos salvos por Cristo. Então, meus irmãos, aplicação para nós. Que não haja nenhuma jactância no nosso coração, queridos. Se porventura você acredita que os seus feitos diante de Deus trazem para você mesmo méritos diante de Deus que o justifique, tire isso do seu coração, porque nós não temos absolutamente nada do que nos gloriarmos. As obras que acompanham a salvação, a glória, elas devem ser dadas somente a Deus, pelo simples fato porque é nele que nós nos movemos e existimos. Se nós estamos de pé, é porque o próprio Deus nos sustenta com a sua mão. E lembre-se, meus irmãos, que também até os dons que você possui, sejam eles naturais ou espirituais, são dados pelo Pai das luzes. São dados pelo Pai das luzes. Saiba quem realmente é você. Isso será importante demais. O fariseu não sabia quem ele era diante de Deus, ao passo que o publicano reconhecia a sua pecaminosidade. Saiba que você é um pecador. Não crie, meus irmãos, e nem construa uma ideia mais elevada a respeito de você mesmo. Você é um pecador salvo pela graça de Deus. Você é um pecador salvo pela graça de Deus. Tenha certeza em seu coração de que se você confessar os pecados ao Senhor e os abandonar, Ele é fiel e justo para te perdoar. Ele é fiel e justo para te perdoar. Que nós, meus irmãos, venhamos confiar unicamente na obra do nosso Salvador, Jesus Cristo, e que Deus nos abençoe para fazer isso. Pai, nós lhe agradecemos, Senhor, pelo privilégio de ouvir mais uma vez a Tua palavra. Ó Deus, vigia os nossos corações, Senhor. O Senhor sabe que somos pequenos, que somos pó. Sabes da nossa fragilidade, conhece o nosso coração. Sabe, Deus, de que sem o Senhor nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós somos pequenos, Pai. O pecado, ó Deus, destruiu aquela imagem perfeita que havia em nós do Senhor. Agora só restou alguns cacos, que o Senhor mesmo, Pai, o torna a reconstruir no novo nascimento. Porque é o Senhor quem, ó Deus, faz um vaso novo de cada um de nós. É o Senhor, Pai, quem tira aquele coração de pedra e coloca um coração de carne. Coração esse que as Tuas leis estão gravadas. Ó Deus, que a Tua palavra seja a nossa delícia. Que os Teus ensinamentos, Pai, sejam eles o alvo do nosso meditar a cada manhã e a cada noite. Que nós, Pai, venhamos confiar única e exclusivamente no Seu Filho Jesus. Que essa verdade, Deus, ela desça ao nosso coração. E que nós venhamos viver, Pai, humildemente na Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos entoar o hino 49 do nosso inário para encerrarmos esse momento de culto ao Senhor. Hino 49. Os irmãos, se puderem, coloque-se de pé para a gente entoar o hino. Sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, e no supremo guiando, com seu imenso poder, vamos travantes, pois crentes, vamos lutar e vencer, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor,
Senhor, nós te agradecemos, Deus, por mais este privilégio que temos de adorar e engrandecer o teu nome. Nós te pedimos, Senhor, que nos acompanhe durante toda esta semana, Pai. Não nos deixe, ó Deus, caminhar de forma displicentes, mas adestra as nossas mãos, Pai, para batalharmos, para a guerra, contra a nossa carne, contra o mundo e contra Satanás. E que tu, ó Deus, nos sustente de pé, para louvor da glória do teu santo nome, é o que nós te pedimos. Recebam a bênção, queridos. Que o amor do nosso Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio